Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro do Apocalipse, livro da Revelação, capítulo 2. Nós vamos ler o verso 4 e 5. Apocalipse 2, versos 4 e 5. Eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Vamos orar mais uma vez. Deus Santo, a tua palavra aqui foi lida, e o que nós pedimos é que o Senhor tenha misericórdia de nós. E ajude-nos, ó Deus, a entender a tua Santa Escritura, mas não somente entender intelectualmente, que venhamos a ter prazer em obedecê-la, em buscar o Senhor, em voltar ao primeiro amor. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Queridos, nós já ouvimos muitas vezes esse texto. Tenho certeza que todos que estão aqui presentes, se não todos, a grande maioria já deve ter ouvido alguma mensagem nesse texto aqui. Apocalipse 2, talvez um versículo específico, ou talvez toda a perícope, dali do verso 1 até o verso de número 7, que mostra toda a carta que João escreve da parte do Senhor Jesus Cristo à igreja de Éfeso. Então nós conhecemos muito bem, já ouvimos várias explicações, sabemos que Éfeso era uma grande cidade, uma cidade muito importante naquele tempo, era uma cidade que era, alguns historiadores colocam entre 250 a 300 mil habitantes naquele período, claro. Era a principal cidade da Ásia Menor, alguns colocavam como a capital da Ásia Menor. Era um local que tinha um grande templo à deusa Diana, chamada também Artemis. Nós sabemos muito bem isso. Sabemos que Paulo passou por aquela cidade, ficou um bom tempo ali, cerca de 3 anos, pregando o evangelho naquela cidade. Sabemos dos pastores que passaram nessa cidade, nessa igreja, e não foram pastores fracos, não. O próprio apóstolo Paulo pregou ali por um bom tempo, plantando aquela igreja, mas depois ele prepara um jovem para tomar o assento do pastoreio daquela igreja, que foi Timóteo. Mais tarde, alguns dizem que antes mesmo do exílio, o próprio João pastoreou essa igreja, e depois que saiu do exílio, também voltou para lá. Então foram pessoas gabaritadas, vamos dizer assim. Mas agora, depois de um grande tempo, desde a sua organização, essa igreja ela começou a passar por algumas situações complicadas. E não estou falando do que diz respeito à questão doutrinária, porque o que Paulo falou aos presbíteros dessa igreja, que está registrado lá no capítulo 20 de Atos, no versículo 28 mais especificamente, para que eles pastoreassem o rebanho, para que eles tomassem cuidado, porque depois do verso 29, se eu não me engano, vai dizer que haveria lobos vorazes que sairiam até mesmo do próprio meio da igreja, que era para eles tomarem cuidado e serem bem criteriosos quanto à doutrina. Eles seguiram avidamente, seguiram direitinho. Mas então por que essa igreja estava passando por problemas? Por que essa igreja não estava agora sendo passível de uma repreensão da parte do Senhor Jesus Cristo? Queridos, é porque essa igreja começou a deixar as suas prioridades. Se tudo isso aconteceu, se era conhecimento do conhecimento nosso de como essa igreja foi bem instruída, dos pastores que passaram por lá e tudo mais, a pergunta é: por que depois de algum tempo
essa igreja deixou de existir. Nós bem sabemos que ela deixou de existir. E o próprio texto aqui, no verso 5, no final do verso 5, ele vai dizer que se eles não se arrependessem, se eles não voltassem às práticas das primeiras obras, o que seria aqui? Senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Depois de algum tempo, depois de alguns séculos, poucos séculos depois, um pouco mais de 3 séculos talvez, a igreja de Éfeso foi a primeira igreja em homenagem a Maria, dedicada a Maria. A primeira igreja já estava completamente deturpando os seus princípios, até mesmo doutrinariamente. Queridos, em algum momento, eles recomeçaram a andar no automático. Em algum momento, eles começaram a voltar às práticas, não das primeiras obras, mas aquela coisa de viver a vida no automático. Talvez eu e você estejamos desse jeito. A nossa vida espiritual já não tem mais aquele mesmo fervor. A nossa vida espiritual já não tem mais aquela mesma vontade. Já estamos perdendo as nossas prioridades. Já estamos perdendo o primeiro amor. É necessário voltar. O Senhor Jesus chama a atenção dessa igreja e fala assim: olha, vocês são doutrinariamente fortes. Vocês têm questionado pessoas que estão chegando aí dizendo que é apóstolo e na verdade não são, e vocês não têm deixado essas pessoas realmente tomar o púlpito. Bom para vocês, positivo. Mas eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Mas tem como voltar. Tem como ser restaurado. Como restaurar o primeiro amor? Como restaurar? Como ter a nossa vida espiritual restaurada? Como voltar a ter a dedicação, a devoção ao Senhor como era no início? Tem como fazer. Esse é o primeiro amor, queridos. O primeiro amor não é como aquele filme um pouco antigo aí, com Macaulay Culkin, né? Mostrando 2 adolescentes ali, tendo o despertar do amor. Não é isso, não. Está falando daquela vontade de estar perto. Sabe quando você começou a namorar a sua esposa, o seu esposo, e você não queria sair de perto e já contava os minutos para poder estar de novo junto com aquela pessoa? É esse. Esse é o primeiro amor. Mas não é para com uma pessoa, assim, nosso irmão, nossa irmã, nosso cônjuge, nossos pais, nossos filhos. É com o Senhor. A pessoa que nós mais amamos, ou que devemos amar sobre todas as coisas. Será que nós temos realmente amado o Senhor sobre todas as coisas? Será que nós não temos colocado outras coisas ou outras pessoas no lugar do Senhor na nossa vida? Se estamos fazendo isso, nós estamos perdendo o primeiro amor. Nós estamos perdendo a visão do primeiro amor. Nós estamos esfriando na fé. Então, queridos, como restaurar? Como restaurar esse primeiro amor? Como voltar às práticas das primeiras obras? O texto ele vai nos dizer, o verso de número 5 vai nos dar a primeira lição. Por isso eu gostaria de colocar o tema do nosso estudo hoje, de lições práticas para a restauração. Lições práticas para a restauração. A primeira delas, lembra-te de onde caíste. Lembra-te, pois, de onde caíste. O lembra-te aqui não é simplesmente uma lembrança pontual. O verbo está de uma maneira, não no português, na língua grega, que é ser mantido na memória. Esse é o sentido. É continuar lembrando. É se manter lembrando dessas coisas. Não é simplesmente, lembrei, e aí faz aquilo ali, daqui a pouco esqueceu de novo. Quem sabe daqui a uns 4, 5 anos lembre de novo. Não, é ser mantido na memória. Lembra-te de onde caíste. E o caíste também não é simplesmente um tombo. É cair de um lugar para um lugar pior.
Esse é o sentido. Cair para um lugar pior. Observem que mesmo aquela igreja tendo suas atividades de adoração ou suas atividades eclesiásticas, mesmo aquela igreja sendo doutrinariamente bem instruída, ela caiu. E ela caiu para um lugar pior. Então é possível sim, querido. Sabe por quê? Porque Jesus não se impressiona com a quantidade de atividades que a igreja tem. Não é com isso que o Senhor Jesus se impressiona. Jesus também não se impressiona com a firmeza doutrinária demonstrada. Na realidade, isso pode se tornar até orgulho espiritual na vida de muitas pessoas. Não, porque eu conheço, já li todas as obras de Calvino, já li todas as obras de Timothy Keller, de R.C. Sproul e tantos outros. E conheço as obras de Lutero e conheço também, já li sobre todos os reformadores. E daí? Ler, saber aqui, mas não viver na prática, não adianta nada. Isso não impressiona ninguém, nem mesmo, e sobretudo o Senhor Jesus. Ter a firmeza da fé em face às perseguições também não impressiona o Senhor Jesus. Muitas pessoas podem entregar a sua vida, como lá em 1 Coríntios capítulo 13 fala, né? Ainda que eu doasse todos os meus bens, ainda que eu desse a minha vida para ser queimada, se não tiver amor, vale de nada. Ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de falar com um monte para ele sair daqui e para ali, se não tiver amor, não vale nada. Se nós estamos perdendo o primeiro amor, nem mesmo a firmeza na fé vai impressionar o Senhor Jesus. Certo, queridos, quando falo aqui impressionar, não quero dizer que vai pegar Jesus de surpresa. Ele é soberano, ele conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Mas muitas vezes é isso que nós queremos. Está vendo, Jesus? Estou indo em todos os cultos, até os cultos de oração na terça-feira de manhã eu estou indo. Como se isso fosse uma grande vantagem. Aí você tem que lembrar daquela passagem de Lucas, capítulo 17, verso 10. Sou um servo inútil que não faço mais do que a minha obrigação. Queridos, onde foi que nós perdemos o primeiro amor? Onde foi que o teu primeiro amor começou a se esfriar? Quando é que foi isso? Tem que trazer à memória. Isso precisa ser lembrado. Quando é que foi? Quando é que você começou a se esfriar espiritualmente? Quando é que foi que você começou a duvidar da palavra do Senhor? Quando é que foi que você parou de orar? Quando é que foi que aquele pecado que você sentiu culpa começou a te afastar do Senhor? Que pode ter sido um pecado. E às vezes a gente fica com vergonha de se achegar ao Senhor e orar. E a gente fala, não, mas o Senhor não vai nem me ouvir minha oração. O que eu fiz é muito, muito feio, muito grave. O Senhor nem vai ouvir a minha oração. E aí é isso justamente que o pecado quer. É nos afastar do Senhor. E daqui a pouco, sabe o que acontece? Nós estamos realmente fora da intimidade com o Senhor. Já perdemos a intimidade com o Senhor. Ao invés de nós nos voltarmos para o Senhor com arrependimento, com o nosso coração voltado para o Senhor novamente, sabendo que Deus é misericordioso, nós enchemos o nosso coração de culpa. E no final das contas, muitos ainda acabam culpando Deus por conta daquilo que ele sente. Ele quer esconder tanto o seu pecado que ele começa a culpar as outras pessoas, começa a culpar a igreja, começa a culpar a liderança, e daqui a pouco ele está culpando até o próprio Senhor. Onde é que foi que você começou a se esfriar? Foi algum pecado que levou você a abandonar a sua intimidade com o Senhor? Foi, queridos, algo que atrapalhou a sua rotina da busca do Senhor? Porque muitas vezes acontece isso também. Às vezes nós começamos bem, estamos lendo ali a palavra do Senhor direitinho, mas chega um momento em que começa a falhar na nossa leitura diária, e aí passa um dia, daqui a pouco passa uma semana, daqui a pouco passa um mês, e daqui a pouco você parece que não sente mais falta de ter a intimidade com o Senhor, de buscar o Senhor, de ter prazer em meditar na lei do Senhor. E aí a gente começa a falar algumas coisinhas, sabe? Aquela coisa assim, algumas frases como assim, é difícil ler a Bíblia porque eu não entendo a Bíblia.
Eu já tentei ler, mas tem umas passagens difíceis. Não estou realmente negando que existem algumas passagens que sejam difíceis. É verdade. Existem algumas coisas que têm algumas coisas mais difíceis mesmo de se compreender. Mas você sabe que também você tem o recurso, você sabe que tem pessoas que podem te ajudar na caminhada, que podem te ajudar a entender aquele texto ali de uma maneira melhor. Por que você não procura? Aí começa essas desculpas, porque não são justificativas, são desculpas. É difícil ler o texto, eu não entendo aquela história assim, aquela história assado. Tem certeza que você não entende? Ou você não quer fazer daquele jeito? Tem certeza que você não entende as Escrituras? Ou é porque você não quer obedecê-la? Eu tenho certeza que se eu falar que eu fiz esse exercício ontem lá no grupo familiar, eu tenho certeza que se eu citar alguns versículos aqui, eu tenho certeza que você entende nitidamente o que o Senhor quer, o que Ele fala. Agora, querer obedecer é outra coisa. Mas se nós queremos resgatar o primeiro amor, é necessário lembrar onde que nós caímos. Onde foi que nós perdemos o ânimo de ler as Escrituras? Onde foi que nós perdemos o ânimo de falar com o Senhor? Talvez seja naquele momento em que você queria uma resposta imediata de Deus, como se Deus fosse o seu servo. E aí você abre a sua Bíblia e vai ler, como de costume, dentro de uma regularidade, uma genealogia. Mas o que eu vou receber de resposta dentro de uma genealogia? Não é isso que eu queria da paz do Senhor. Aí eu me decepciono com o Senhor. O Senhor faz todas as coisas perfeitas no tempo dele, não no meu tempo nem do seu tempo. Talvez, queridos, foi alguma decepção com alguém. Quantas pessoas desigrejadas por aí começam a falar justamente isso. Ah, porque eu não vou lá não, um monte de hipócrita lá dentro. Tem lugar para mais um, vem. Talvez seja porque alguém te magoou. E vou falar, é possível. Até mesmo um verdadeiro crente. Existem aqueles que magoam porque são falsos crentes. E nunca obedeceram a palavra. Mas nós mesmo, verdadeiros crentes, também somos passíveis de erros. E podemos realmente machucar alguém, magoar alguém. Mas é necessário, queridos, colocar em prática o perdão. É necessário ver que a nossa prioridade é o Senhor. E quando nós temos o Senhor como prioridade, fica mais fácil também amar os nossos irmãos, ter comunhão com os nossos irmãos, ter prazer em estar com as pessoas, perdoá-las e também receber perdão. Mas é necessário, queridos, lembrar onde nós caímos. Por que você estava aqui com o Senhor e agora está aqui, no estado pior? Lembra-te de onde caíste. Esse é o primeiro passo. Mas não é o único passo. O segundo passo é arrepende-te. Arrepende-te. E o arrepender aqui é ter uma mudança nos princípios e na prática. A gente sempre fala, né, que é a metanoia, né? A palavra metanoia é mudança de mente. Não é simplesmente uma mudança de mente, é uma mudança de princípios e prática. Mudança de princípios e prática. Porque quando você está aqui numa intimidade com o Senhor, você tem princípios. E você mantém aqueles princípios. E você pode receber algumas propostas, seja no seu emprego, seja um convite de alguém na faculdade que você estuda, e você fala assim, esse ambiente não é para mim, esse tipo de trabalho não é para mim, porque isso aqui fere os meus princípios, porque Deus não se agrada disso aqui. E você sai fora. Mas quando você começa a perder esses princípios, certamente a prática vai mudar também. Quando você começa a achar que está tudo bem, é só um emprego, é só um trabalho, é só uma festa, é só um momento, você já perdeu os seus princípios, você já abandonou os seus princípios e a sua prática está completamente afastada do Senhor. Muitas vezes, nós não mudamos os princípios, ou pelo menos alguns deles, mas o abandono deles
não faz com que nós acreditemos mais neles. Às vezes você vai chegar num momento e falar assim, não, isso aqui é princípio. Isso aqui eu creio porque meu pai me ensinou assim, porque lá o professor da escola dominical falou desse jeito. Então isso aqui é princípio. Mas às vezes no seu dia a dia você não cumpre com aquele princípio. Porque você não acredita nele, é simplesmente algo intelectual. Arrepende-te, volta, arrepende-te, mude por completo a rota. Não tem como você lembrar onde caiu e continuar na mesma prática. Lembrar e continuar na mesma prática é porque você não se arrependeu. Agora, quando você se arrepende, certamente as coisas vão mudar. Certamente o caminho vai ser outro. Certamente você vai lembrar de quando, o que você fazia e como você fazia e estava aqui com o Senhor. Estava com a sua intimidade em dia com o Senhor. E você tinha prazer em estar na presença do Senhor. E você tinha prazer em vir à casa do Senhor para adorar juntamente com seus irmãos. E você tinha prazer, até mesmo diante das dificuldades da vida, você não se importava com isso, não porque elas não tinham importância, mas porque você sabia que aquele que estava do seu lado era o seu consolo. Fazia sentido para você ler ou lembrar ou ler o Salmo 23 e falar assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. É fácil lembrar, não é? Mas na hora que a gente está passando pelo vale da sombra da morte, é fácil cumprir? O salmista falou isso. É fácil lembrar do final desse salmo e de dizer, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias. Mas quando você passa por uma situação complicada, você esquece que a bondade e a misericórdia do Senhor também está naqueles dias do seu lado. Nós esquecemos. E sabe por que nós esquecemos? Porque nós não lembramos e porque nós não queremos voltar ao caminho. Nós não queremos mudar a rota. Nós não nos arrependemos do pecado e deixamos cada vez mais ele crescer. O orgulho, a inveja, o ciúme, a ira. E não conseguimos nos arrepender. Arrepender-se é voltar ao princípio. É resgatar o alvo. É resgatar o propósito de fazer algo, de se fazer algo. É mudar. É voltar ao primeiro, ao princípio mesmo, como nós cantamos aqui. Quero voltar ao princípio de tudo. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo de ter afastado do Senhor. Eu achei que as coisas iam melhorar se eu não ouvisse a tua voz e começasse a seguir os caminhos do meu coração. Mas como diz Provérbios capítulo 14, verso 12, há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim é caminhos de morte. Nós não sabemos o que é melhor para nós. O Senhor sabe. Então, lembre de onde caíste. Arrepende-te. E o terceiro passo, volta à prática das primeiras obras. Queridos, o que é essa volta à prática das primeiras obras? Isso indica prioridade. Isso indica prioridade. É voltar àquilo que é prioridade. O que é prioridade na sua vida? O que é prioridade na sua vida? É o seu emprego? É a sua saúde? É a sua família? É o seu relacionamento conjugal? É a igreja? Que muitas vezes a gente tira o foco daquilo que é importante, achando que estamos servindo ao Senhor. Infelizmente, eu já ouvi, há um tempo atrás, alguns anos atrás, uma irmã, quando foi confrontada, falando, né? Minha irmã, você tem que voltar
as orações aí e tal, a ler a Bíblia. Não tenho tempo para isso não, mas eu tenho trabalhado muito na obra do Senhor. Não tem tempo para ler a palavra e orar? Não adianta nada o que ela está fazendo na obra do Senhor. Ela não está trabalhando para o Senhor. Quem quer trabalhar para o Senhor, o primeiro passo é tenha o Senhor como prioridade. Converse com o Senhor. Leia a sua palavra. Medite na sua palavra. Ore. Busque a iluminação do Santo Espírito para entender a palavra. E não se afastar se envolvendo com um ativismo, até mesmo religioso, achando que você está servindo ao Senhor. É impossível você servir ao Senhor se você não tiver intimidade com o Senhor. Porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Já diz o salmista no Salmo 25, verso 14. Queridos, quem é prioridade na sua vida? Se você tem essas coisas que eu citei aqui como prioridade, certamente em algum momento você vai se frustrar. E você vai começar realmente a culpar Deus. Mas se você quer ter Deus como principal alvo da sua vida, se você quer ter o Senhor como prioridade, o número 1 do seu coração, aí sim, aí você começa a lembrar de onde você caiu. Você continua lembrando de onde você cai. Você continua se arrependendo dos seus pecados. Você volta a buscar intimidade com Deus, não deixando que a culpa do pecado, que a vergonha que o pecado causa em nós, se afaste do Senhor. Pelo contrário, você sabe qual é o Deus perdoador que você serve, e você sabe que Ele te perdoa de todos os pecados se você chegar com o coração arrependido, sincero, quebrantado diante dEle, e você não se afasta dEle. Você volta a ser bênção na vida das pessoas. Quando você tem Deus como seu principal alvo, como prioridade na sua vida, os seus relacionamentos com a sua esposa, com seus filhos, com seu esposo, com seus pais, com seus filhos, melhora. Pode ter até alguns problemas familiares e tal, não estou dizendo que eles vão ser resolvidos, mas certamente o seu coração vai estar mais em paz. Até mesmo para saber qual é a direção para buscar resolver aquela situação. Quando você volta a ter intimidade com o Senhor, você não vê mais aquele colega de trabalho como uma pessoa chata que sempre pega no seu pé. Você vê ela como uma pessoa que precisa da graça do Senhor e você vai falar de Jesus para ela. Você não vê mais o seu patrão como uma pessoa que está ali oprimindo você. Você vê ela como uma pessoa que precisa da graça e do conhecimento do Senhor. Volta a ser bênção na vida das pessoas. Volte a ser aquela pessoa que ama Jesus e quer anunciar a Ele aos outros. Volta a ser. Porque quando você se lembra onde caiu, você se arrepende e volta a ter a prioridade o Senhor, ter como prioridade o Senhor, você quer anunciar o Senhor. Quando a gente tem o Senhor como nossa prioridade, voltamos a ter mesmo o fervor de quando nós conhecemos o Senhor Jesus. Quantos aqui não nasceram em lar evangélico? Tenho certeza que quando você conheceu o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus entrou no seu coração, quando o Espírito Santo aplicou a salvação no seu coração e te redimiu, foi uma alegria assim, fora do comum, não era? E você queria que essa alegria fosse compartilhada, não era? Você queria que as pessoas que estavam ao seu redor compartilhassem da mesma alegria que você. Mas com o tempo parece que as pessoas vão negando. Não quero saber de Jesus não e tal. E parece que a gente vai ficando meio com medo. Ficando meio envergonhado. Parece que a gente vai começando a ficar mais introspectivo no nosso mundinho ali. Não, deixa Jesus só comigo mesmo. Eu gosto dele, eu amo ele. Então deixa ele comigo aqui. Só que daqui a pouco nem você mais está demonstrando amor pelo Senhor. Porque você não está compartilhando da alegria. Você já parece que perdeu a alegria da salvação. O salmista no Salmo 51, verso 10,
ele vai pedir: restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Perdão, verso 12. Verso 10 é: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Mas no versículo 12 ele vai dizer: restitui-me a alegria da tua salvação. Você quer voltar ao primeiro amor? Você quer ter fervor espiritual como no início, quando você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? Então, lembra de onde você caiu. Arrepende-te e volta à prática lá do primeiro amor, quando você apaixonadamente falava e se alegrava com o Senhor Jesus. Volta enquanto é tempo. A igreja de Éfeso, por um tempo, ouviu. Por um tempo ela manteve o seu fervor, voltou a ter o seu fervor espiritual. Mas, depois de algum tempo, essa igreja sucumbiu de novo. Depois de algumas gerações, essa igreja, ao invés de continuar lembrando de onde ela caiu e voltar às práticas das primeiras obras, ao primeiro amor, se arrependendo dos seus pecados, ela simplesmente se entregou. Hoje, são só ruínas. A antiga cidade de Éfeso virou ponto turístico. Ruínas. Simplesmente ruínas. A igreja que doutrinariamente estava firme, depois de algumas gerações, nem mesmo doutrinariamente tinha mais firmeza, como eu falei aqui. Foi a primeira igreja dedicada a Maria. E isso foi ainda homologado no concílio de Éfeso, em 431, justamente onde aconteceu o concílio, nessa igreja dedicada a Maria. Nem mesmo doutrinariamente essa igreja tinha mais prazer no Senhor, na lei do Senhor. A lição para mim e para você nessa noite é: se a nossa vida espiritual está andando a passos largos para se afastar do Senhor, hoje não é para amanhã. Não é aquela síndrome da dieta. Segunda-feira eu começo. Não. Começa no café, quem sabe chega no almoço. Na terça, com certeza, já parou. Não, não pode ser assim. Tem que ser algo constante. Lembre-se, constantemente. Arrepende-te. Não deixa o peso do pecado, a vergonha do pecado, a culpa do pecado tomar conta do seu coração. Lembre-se do Deus misericordioso, gracioso que você serve. Arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor restaure a nossa intimidade com o Senhor. Siga os passos que a Bíblia te ensina, para que nós tenhamos a intimidade com o Senhor novamente. Em nome de Jesus.